Olá, amigos, muito bem-vindos a mais uma edição do WTC e Você. WTC Você é uma produção conjunta da TV Guarulhos e da World Trade Coaching, sempre nas suas noites de terças-feiras, trazendo um assunto de impacto, de relevância para as nossas vidas. Hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios uma figura ímpar, uma figura da história do Brasil, uma figura que vai falar muito sobre o atual momento político que nós estamos vivendo e da história daquele que é um dos maiores partidos que nós temos hoje em ação no Brasil e uma ideologia que está em ação em mais de 100 países. Estamos recebendo aqui, com muito prazer, o deputado federal constituinte José Maria Emael. Muito bem-vindo, deputado. Boa tarde, Barreto. Inicialmente, meu abraço aos amigos da TV Guarulhos, aos amigos do programa WTC e Você, no programa de larga audiência. E é sempre uma satisfação estar aqui. Tenho um grande apreço por essa casa de comunicação e parabéns pela sua maneira de conduzir entrevistas. O deputado Emael não sabe o privilégio, o prazer e a honra que nos dá. O deputado que, como ele bem o disse, já é membro da família da TV Guarulhos aqui, nosso presidente Fernando Mauro Treza, o nosso secretário... Um abraço a você, Fernando. Fernando Mauro, o secretário Fabinho, são pessoas que que compartilham aqui da nossa intimidade. Deputado, 145 propostas aprovadas na Constituição, não? Quando terminou a Assembleia Nacional Constituinte, como agente, como intérprete da democracia cristã, fiquei entre os 15 constituintes com o maior número de propostas aprovadas. Foram 145 propostas e a maior parte delas faz parte do texto constitucional. A maior contribuição que a democracia cristã, por meu intermédio, deu à sociedade brasileira foi a definição do modelo de sociedade a ser construído pelos brasileiros. Um norte. Porque nenhuma das constituições anteriores havia definido no seu conteúdo aonde nós, brasileiros, queremos chegar, aonde nós, brasileiros, devemos chegar como sociedade. E foi logo... Essa foi uma proposta que eu redigi e apresentei logo no início dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. É um mandamento, não tenho receio de dizer, é um mandamento maior da Constituição. Está no inciso 1º do artigo 3º da Constituição. São objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Tudo que nós fizermos tem que estar a serviço dessa causa. E é impressionante como hoje essa definição está presente, nos pronunciamentos das maiores autoridades do país. A presidente do do Tribunal Superior Eleitoral, agora, recentemente, na homenagem que recebi da OAB de São Paulo, a oradora oficial, o tema central da sua oração, de seu pronunciamento, foi exatamente a definição do modelo de sociedade a ser construído pelos brasileiros. Uma sociedade livre, justa e solidária. Deputado Emael, sensacional. A Constituição, a gente vê ela a todo momento, ela tem mesmo que ser citada, porque ela é a bússola que indica o norte do desenvolvimento da nação, não? Com certeza. Deputado, recentemente foi recebido lá pela ministra Carmen Lúcia, não foi a Carmen Lúcia, foi... Rosa Weber. Rosa Weber, desculpe, aqui é a ministra do... Gaúcha como eu. Supremo Tribunal Eleitoral, né? A Rosa Weber, eu estou confundindo com... Enfim, e nesse encontro o deputado pôde observar o respeito que ela e todos têm pela democracia cristã, não? Com certeza, mas eu quero assinalar, realmente foi um encontro muito bonito, A postura da ministra, a sua simplicidade. O saber jurídico da ministra Rosa Weber é de há muito conhecido, mas
a sua simplicidade me encantou. Tá? Eu estava acompanhado da nossa presidente do diretório do Distrito Federal, nossa companheira, membro fundadora da Democracia Cristã, nessa terceira fase, nossa filhada, Silvana, e nós tínhamos sido introduzidos no gabinete da ministra, um gabinete amplo, né? Estávamos sentados no sofá, quando, não um assessor, mas a própria ministra veio ao nosso encontro com extrema simplicidade, né? Foi praticamente 1 hora de entrevista, né? Onde pude abordar aspectos relevantes da democracia cristã, entregamos a ela material sobre a nossa história, né? Um documentário que nós temos, que está no nosso site e que eu convido a todos para assistirem, né? No site democraciacristã.org.br tem uma página documentários. E nessa página tem um documentário chamado A Democracia Cristã rumo a 75 anos de Brasil, que conta a nossa história, os nossos 74 anos de história no Brasil, né? Quando eu entreguei para a ministra este documentário, é um DVD, não? Ela disse o seguinte: história é tudo. Tá? Eu tenho um imenso respeito pela história. Tá? E abordamos uma série de questões, né? Mas foi fundamentalmente uma visita de cortesia, um estreitamento de relacionamento com o Tribunal Superior Eleitoral. Eu já apreciava a ministra Rosa Weber pelo seu saber jurídico, sim, mas passei também a apreciá-la pela sua condição de simplicidade, como ser humano, né? Um ser humano. Foi um encontro realmente muito, muito bonito. Sensacional. A história encanta o presente e nos aponta o caminho a seguir no futuro. Não, a ministra tem toda a razão. Deputado, mas existe, ela é ministra do Supremo Tribunal Eleitoral, existe a situação dessa cláusula de barreira, que pegou 14 partidos nessas eleições de 18 e que colocou também junto à própria Democracia Cristã. Mas existe um entendimento errôneo dessa lei que foi publicada de uma maneira meio distorcida. E a Democracia Cristã tem, o deputado constituinte Amael tem batalhado muito para que esse erro seja revisto e consertado. Como é que se dá isso, deputado? Bom, em primeiro lugar, vamos explicar do que se trata, né? Cláusula de barreira. O que é a cláusula de barreira? É um mecanismo para que partidos que não alcancem uma determinada votação, um determinado nível eleitoral, não recebam benefícios do fundo partidário. O que é o fundo partidário? É um fundo público para incrementar o desenvolvimento de partidos e a própria democracia. Isso se chama fundo partidário, recursos do fundo partidário. Então, essa cláusula de barreira, ela tem o objetivo de tirar fundo partidário de partidos que não alcancem determinado resultado e, além do fundo partidário, também que eles não tenham acesso à propaganda gratuita no rádio e na televisão. Isso se chama cláusula de barreira ou cláusula de desempenho. E através de uma emenda constitucional, a emenda constitucional número 97, 97/17, foi aprovada, então, a introdução no Brasil da cláusula de barreira. E aí a imprensa começou a noticiar de forma muito, muito veemente, né, que nas eleições de 2018, ou seja, essas eleições que ocorreram ano passado, já estaria valendo a cláusula de barreira. Eu não tinha lido a emenda 97. E com a imprensa toda divulgando de que ela já valeria em 18, né? Eu pedi, então, que fosse impressa a emenda 97. Foi no final de tarde, o ano passado. Perdão, o ano retrasado, em 17. Foi em 17. Foi em outubro de 17. Aí, quando eu li, eu disse, não, é só para 2018. E eu passei a noite toda preocupado de, no dia seguinte, ler novamente a emenda e verificar que eu tinha lido errado,
que eu tinha me equivocado na interpretação. Tanto é que quando cheguei no partido, a primeira coisa que fiz foi pedir a emenda 97 para ler de novo. E quando ali constatei, não, eu estou absolutamente certo. E essa emenda, essa cláusula de barreira só pode ser aplicada em 2018. Vou explicar qual é o equívoco. A emenda constitucional 97, ela diz o seguinte: terão direito aos recursos do fundo partidário e ao tempo de rádio e televisão os partidos que, inciso 1º, este é o parágrafo único do artigo. O que eu acabei de dizer é o parágrafo 3º, o parágrafo único do artigo 3º da emenda constitucional número 97. Então, o parágrafo único do artigo 3º da emenda constitucional 97 diz o seguinte: terão direito aos recursos do fundo partidário e tempo de rádio e televisão os partidos que, inciso 1º deste parágrafo, na legislatura seguinte à eleição de 2018, alcançarem 1,5% dos votos e vão eleger 9 deputados de 9 estados diferentes. Jornalista Barreto, o que significa legislatura seguinte às eleições de 2018? É antes de 2018 ou depois de 2018? É a seguinte, né? É a seguinte. Bom, o que é legislatura? A legislatura é o tempo do mandato. Sem dúvida. Tá? Por exemplo, agora nós estamos... Agora, em 1º de fevereiro, foi iniciada a legislatura seguinte às eleições de 2018. Exatamente, que termina em 22. A legislatura de 2018 terminou em 31 de janeiro de 19. Em 1º de fevereiro de 19, começou a legislatura seguinte à eleição de 2018. Bom, essa legislatura começou em 1º de fevereiro de 2019 e vai até 31 de janeiro de 2023. Nessa legislatura, só existe uma eleição para a Câmara dos Deputados. Deputado, me desculpe, é verdade. Ela termina em 2023, não em 22, como a Dia dito. Ela termina no dia, em janeiro de 31 de janeiro de 23. Aí começa a seguinte. Né? Aí começa a legislatura seguinte à eleição de 2022. Isso, tá bom, certo. então, nessa legislatura seguinte à eleição de 2018, a eleição para a Câmara dos Deputados se realiza em outubro de 2022. Isso, então, essa cláusula de barreira só vale para só começa em 2022. Porque esse parágrafo único do artigo 3º da Emenda Constitucional 97, ele estabeleceu um rito de transição. Tá? Porque como foi colocado na Constituição Federal, tá, pela emenda constitucional, depois desse rito de transição, vai ser a cláusula de barreira representará 3% do total de votos válidos. E terá ou eleger 15 deputados em 9 estados diferentes. Isso é o final. Mas até chegar lá, tem uma regra de transição. Essa regra de transição começa agora na eleição de 2022. Sim. O inciso 2º fala, na legislatura seguinte à eleição de 2022. É a legislatura que começa, tá? Então, em fevereiro de 2023 e vai até 26. Tá? E o 3º diz o seguinte, na legislatura seguinte à eleição de 2026. Essa legislatura começa em 1º de fevereiro de 27 e vai terminar lá em fevereiro de 31, perdão. E nessa legislatura só tem uma eleição para deputados federais, é a eleição de 2030. Então, a cláusula de barreira começa em 18, é aplicada começa na eleição de 22, depois 26 e depois de 30. Sim. Tá? O Tribunal Superior Eleitoral
julgou uma consulta que nós fizemos. Em 31 de outubro de 2017, nós protocolamos uma consulta junto ao TSE, perguntando quando começa a valer a cláusula de barreira. E agora, em 18 de dezembro, um ano depois, o tribunal decidiu que ela não começa em 22, que ela começa na eleição de 18. Tá? E analisando o parecer da assessoria consultiva do TSE, nós verificamos o seguinte, que para chegar a essa conclusão, jornalista Barreto, foi feita a leitura invertida do parágrafo único. Eles mudaram a lei. Não, aí a própria leitura, né? A própria leitura. Mas isso foi dito claramente, expressamente, para que nós possamos entender o que o legislador quis dizer, tem que fazer o seguinte: primeiro tem que ler o inciso, depois aí ler o parágrafo, ou seja, tem que fazer uma leitura invertida, alterando completamente o texto da emenda 27, da emenda 97. Ou seja, eles erraram e assinaram embaixo, né? Assinaram embaixo. É verdade. Agora, eu tenho notícias aqui que vem aí que isso não para por aqui, porque a Democracia Cristã está preparando um documento aí e vai ser uma bomba aí. É um mandato de segurança. O deputado vai falar dele daqui a pouquinho, depois do intervalo. De volta a WTC e você, terça-feira, com reprise aos domingos às 9h30. Mandato de segurança. Democracia Cristã está impetrando o mandato de segurança para rever, ou melhor, para sanar esse descalabro da lei, não, deputado? Nós estamos ultimando o mandato de segurança a ser interposto junto ao TSE para que realmente, o TSE reveja. O que nós estamos buscando é reabrir a discussão no TSE, através do caminho do mandato de segurança. E, claro, vamos pedir, inclusive, liminar, para que cesse os efeitos da decisão do TSE. Né? É uma peça jurídica muito bem formulada, de uma forma didática. Né? E uma das coisas que nós asseveramos, nós afirmamos nessa peça jurídica, é de que expressões contidas na lei não podem ser ignoradas. Ou seja, na decisão do TSE, ao analisar a nossa consulta, foram simplesmente ignoradas as expressões na legislatura seguinte a 18, na legislatura seguinte a 22, na legislatura seguinte a 26. Mas nós temos a convicção de que os ministros da Suprema Corte Eleitoral entenderão a nossa argumentação. São pessoas cultas, pessoas de bem, né? Pessoas comprometidas com a justiça, sendo que a presidente do Tribunal Superior Eleitoral hoje é a ministra Carmen Lúcia. Né? Então, nós temos uma perspectiva bastante favorável do resultado dessa medida jurídica que nós estaremos tomando ainda essa semana. Eu coloquei aqui o tema do descalabro da lei, porque quando eles, como o deputado mesmo disse, o constituinte Emael aqui, ele relatou, eles propõem a leitura invertida da lei, eles já estão cometendo um grande abuso. Já imaginou se todos nós, todas as vezes a gente fosse interpretá-los, ou seja, lei de acordo com esse e aquele interesse, e a justiça estaria. A justiça, não só o Código Penal, o Código, enfim, o Código de Lei estaria comprometido, mas a justiça não. Com certeza. Aí entra a nossa Constituição, né? E a obrigação de todos nós é cumprir e fazer cumprir a Constituição. Né? Isso é fundamental. Né? Agora, eu gostaria realmente de convidar a todos para entrarem no site da Democracia Cristã e, além do documentário que falei antes, assistirem, verem, olharem, né? Sentirem um outro documentário,
que é a democracia cristã na Constituição do Brasil, onde tem todos os dispositivos constitucionais que são de minha autoria como deputado federal constituinte em nome da democracia cristã. Por exemplo, avanços sociais dos trabalhadores, todos os avanços sociais dos trabalhadores são da democracia cristã por meu intermédio. A redução da jornada de trabalho de 48 para 44 horas semanais, fazendo um registro. Nesta emenda, eu tive a parceria do deputado federal constituinte Gastone Rigg. Nós dois assinamos esta emenda. O aviso prévio proporcional ao tempo de serviço e no mínimo 30 dias. O aviso prévio proporcional e no mínimo 30 dias é uma das maiores conquistas dos trabalhadores de todos os tempos. Como é que era antes da Constituinte de 88? Quem recebia por semana tinha só 8 dias de aviso prévio. Quem recebia por quinzena, só 15 dias. Só quem recebia 30 dias de aviso prévio era quem recebia por mês. Então não tinha a menor justiça nisso, nenhuma. Mas também fui buscar na Europa a ideia da proporcionalidade. Porque sempre me convenci do seguinte: um trabalhador, na medida que avança os anos na empresa, ele confunde a vida da sua família, a vida dele com a vida da empresa. Então você não pode tratar da mesma maneira um funcionário que terminou o contrato de experiência com aquele outro que já tem 5 anos, 6 anos, 3 anos, 10 anos de casa. Dedicou uma vida ao trabalho. Então eu busquei na Europa essa ideia e também logo no início da Constituinte, ainda nas fases de sugestões, apresentei a proposta para que o aviso prévio fosse no mínimo de 30 dias e mais proporcional ao tempo de casa, ao tempo de serviço. Hoje são mais 3 dias por tempo de serviço, até um total de mais 60. Né? Isso é democracia cristã na vida das pessoas. Né? A proteção contra a despedida sem justa causa, até na vírgula, o texto constitucional é nosso, relação de emprego protegida contra a despedida imotivada nos termos da lei, que preverá, sem prejuízo de outros direitos, indenização compensatória. E essa expressão, sem prejuízo de outros direitos, foi o fio condutor do grande acordo, né, para a proteção da relação de emprego. Por que foi o fio condutor do acordo? Porque a Constituição, ao ter essa expressão sem prejuízo de outros direitos, não impede que a luta sindical se esforce para aprimorar a proteção da relação de emprego. Tanto, assim sendo, a indenização compensatória é só um dos direitos, não impedindo a luta sindical de aprimorá-lo. O direito do trabalhador ao lazer, quando defendi essa proposta, disse na tribuna da Constituinte, para nós, da democracia cristã, o trabalhador tem direito a viver a vida, usufruir a vida, e não apenas gastá-la na rotina de nascer, trabalhar e morrer. Incentivos para proteger o mercado de trabalho da mulher. Nós vamos sair dessa área do trabalhador, vamos para o campo. Colocamos na Constituição que o pequeno produtor rural, quando trabalha a terra sozinho ou com a família, não paga imposto sobre a terra, o imposto territorial rural. Hoje são milhões de pequenos produtores rurais que não pagam imposto sobre a terra graças à democracia cristã. E mais, colocamos na Constituição que as terras dos pequenos produtores rurais não podem ser desapropriadas por efeito de reforma agrária para evitar o terrorismo no campo. Na área da tributária, tudo que está na Constituição Federal que defende o contribuinte são propostas da democracia cristã. Então, tudo isso está nesse documentário. A democracia cristã na Constituição Federal do Brasil. Na questão do campo, toda essa legislação foi chamada de a paz no campo, né? Na época, essa minha emenda, ela foi chamada da emenda da paz no campo. Né? Propiciou um equilíbrio entre as forças. É porque havia um temor muito grande dos pequenos produtores rurais de terem as suas terras tomadas no processo da reforma agrária. Então, quando nós colocamos que na reforma agrária não seriam tocadas as terras dos pequenos produtores rurais, isso foi realmente uma paz que inundou os campos da nação. Deputado Emael, sensacional, é uma aula de história aqui, história do Brasil, história atual. Mas a história atual, deputado, nós falei no início do programa
Democracia cristã está em mais de 100 países, né? Ela é uma ideologia que ela não está circunscrita ao Brasil, mas sim ela se espalha, né? E no Brasil ela já teve várias fases, né? Estamos agora vivendo a terceira fase da democracia cristã. A democracia cristã tem hoje 74 anos de Brasil. A democracia cristã como ideia, como filosofia, como princípio, já existia na Europa desde o século XIX. A ideia de construir sociedades livres, justas e solidárias. E essa ideia se transforma em um partido político pela primeira vez na história do mundo, em 1942, em plena Segunda Grande Guerra Mundial, quando um estadista italiano, Alcide De Gasperi, funda na Itália o PDC, Partido Democrata Cristão. 3 anos depois, em 1945, se elege primeiro-ministro da Itália e é o grande reconstrutor da Itália. E essa ideia caminha na Europa e em 1945 chega na Alemanha, quando outro estadista, Konrad Adenauer, funda na Alemanha, transforma-se a ideia, este princípio, essa filosofia em partido político, ao fundar a CDU, União Democrata Cristã. A mesma CDU da primeira-ministra Angela Merkel, essa liderança monumental da democracia cristã, né? Que foi a grande responsável pelo reerguimento recente da Europa na sua crise. Né? E nesse mesmo ano de 1945, estava na Europa um grupo de brasileiros, liderado por um jovem professor da Faculdade de Direito de São Francisco, Cesarino Júnior. Com ele estavam alguns pensadores, como Tristão de Ataíde e outros, e esse grupo, jornalista Barreto, se encanta com a ideia de construir sociedades livres, justas e solidárias. E voltando para o Brasil, no dia 9 de julho de 1945, aqui no centro de São Paulo, pertinho daqui, tá? No Teatro Municipal de São Paulo, no dia 9 de julho de 1945, fundo também aqui no Brasil o PDC, Partido Democrata Cristão. E a democracia cristã cresce logo. Né? Em 1948 assume o mandato de vereador em São Paulo, Jânio Quadros, que depois se elege deputado estadual e em 1953 prefeito de São Paulo pela democracia cristã. Né? 50, André Franco Montoro, jovem ainda, se elege vereador em São Paulo, né? Começa a sua vida política, depois se elege deputado federal 2 vezes pela deputado estadual, depois 2 vezes deputado federal pela democracia cristã. Carvalho Pinto, governador de São Paulo pela democracia cristã. Roberto Cardoso Alves, deputado pelo Plínio de Arruda Sampaio, deputado pela democracia cristã. Mas chega a 65. E em 65 ocorre a primeira tragédia da democracia cristã no Brasil, que foi o ato institucional número 2 do regime militar, que extinguiu os 13 partidos que existiam, criando o bipartidarismo, Arena e MDB. E eu já estava na democracia cristã nessa época, jornalista. É aí que o deputado, então, já estava, começa a sua trajetória. Eu fui lá no Sul, né, fui presidente do Centro Acadêmico da Faculdade de Filosofia, da PUC, Centro Acadêmico São Tomás de Aquino. Depois fui presidente da Federação de Estudantes Universitários Particulares do Rio Grande do Sul. Tá? E terminada essa fase, sim, um detalhe interessante, tá? Que representa o meu engajamento. Como é que eu aprendi democracia cristã? Eu fui um dos dirigentes da Juventude Operária Católica no Rio Grande do Sul. Tá? E o que nós debatíamos na JOC, uma das cartas fundamentais, a primeira carta dos trabalhadores que a Estica renovaram, quando o Papa Leão XIII diz, né, o trabalho não é mera mercadoria, mas é a expressão da dignidade humana. E quando terminou esta fase de liderança universitária, aí eu decidi ingressar no partido político. E aí o partido que eu escolhi é o partido que batia com a minha maneira de ser, de pensar. Por isso que eu me filiei na Juventude Democrata Cristã, em Porto Alegre, em 62. Hoje eu tenho 57 anos de democracia cristã. A minha vida é a democracia cristã. Deputado federal constituinte José Maria Imael, a história viva, sensacional, deputado. Quero agradecer imensamente mais uma vez estar conosco aqui na TV Guarulhos, aqui no WTC e você. E nós sabemos, né?
é perene, né? Democracia cristã é perene, não, deputado? Com certeza. E hoje ela está mais viva e mais forte do que nunca. Não tenho dúvidas disso. Ledo engano daqueles que acham que com causas de barreira vai tirar uma história tão forte, tão pungente como a da democracia cristã. Obrigado, deputado, pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade do WT e você, né, da TV Guarulhos. Né? É sempre um prazer estar aqui. Então, agradeço essa oportunidade a todos que nos assistem. Né? Um forte abraço da democracia cristã. Forte abraço a você que esteve conosco nessa meia hora, você que esteve aqui com o deputado federal José Maria Imael e que vai estar outras vezes, porque o deputado já veio e voltará novamente várias vezes. Muito obrigado a todos vocês, uma excelente semana, fiquem na paz, lembrando sempre que domingo, 9h30, tem reprise e você nos assiste também lá no Guarulhos Play, nosso aplicativo, e nas mídias, na plataforma nossa digital, que é www.tvguarulhos3.com.br. Obrigado pela sua presença, fique na paz. Até terça.